Olá, colegas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de integração de dados. Uma coisa que é importante na integração de dados é que a gente trabalha muitas vezes com dados que vêm de diferentes fontes, de diferentes bancos. Então, eventualmente, a gente tem um banco que é especializado em proteína, um banco que é especializado em transcrito, um banco que é especializado em informação de Homo sapiens, um que é especializado em informações de músculos. E muitas vezes a gente precisa coletar dados de diferentes fontes para conseguir integrá-los. Eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês, que é esse site aqui, que é o site chamado String, que ele é um banco de interação proteína-proteína. Então, aqui a gente pode fazer a busca da proteína por nome, por sequência, né? A gente já falou um pouquinho dele numa outra aula, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: eu vou procurar aqui uma proteína chamada de TP53, e eu quero essa proteína de humano. Mas eu não vou botar humano aqui, eu vou colocar só TP53 e vou procurar. Aí, olha o que ele vai dar. Ele vai dar uma lista de entradas, 746 matches, aonde ele encontrou TP53. A primeira delas está aqui, Cellular Tumor Antigen P53, de Homo sapiens. Esse aqui é o cara que a gente quer. Mas também tem de músculos e também tem algumas outras proteínas que na sua descrição ela envolve TP53, como esse zinc finger aqui, que aqui diz may contribute to p53-mediated apoptosis by regulation of p53 expression, translocation e assim por diante. Quando a gente busca uma única proteína, é fácil da gente identificar quem que é que a gente quer. Entretanto, quando a gente busca eventualmente centenas e até milhares de proteínas, milhares a gente não vai usar aqui, a gente daí usa alguma linguagem para fazer. Mas centenas de proteínas é comum a gente fazer uma busca para identificar a rede de centenas de proteínas. Aí é complicado a gente conseguir fazer o match perfeito. A gente pode cometer algum equívoco, ou seja, às vezes a gente entra com um nome e o programa acaba identificando outra proteína que não é a proteína que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente entrou com isso, TP53. TP53 é o gene symbol dessa proteína. Então, deixa eu seguir adiante aqui para a gente ver. Então, está aqui a rede, né? Então, o string ele traz essa rede aqui, ele traz os 10 primeiros vizinhos. Quando a gente coloca uma única entrada no string, ele, por default, identifica os vizinhos dessa entrada que a gente deu. Então, a gente deu o TP53 como entrada e ele procura os 10 vizinhos. Se ele tiver menos de 10, obviamente vai vir menos, mas se tiver mais, ele limita em 10, a não ser que a gente verifique aqui depois nos settings, né? Aqui no more than 10 interactions, a gente pode mudar isso aqui se a gente quiser, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Então vamos ver aqui quem que é o TP53. Vamos clicar aqui na bolinha. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o identifier ENSP0000269305. Então, o que é o TP53? É o gene symbol desse gene, que é um gene humano. A gente já vai falar um pouquinho mais disso aqui. E quem que é esse código, esse identifier aqui? Isso aqui é o Ensemble Peptide ID. Então, esse aqui é o código do Ensemble para essa proteína. E o string, ele faz parte do MBL, que é o European Molecular Biology Laboratory. Então, esse banco aqui, ele usa esse código do Ensemble como código nativo dele. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui. Agora eu vou fazer a procura pelo código do Ensemble, direto. Ele já vem direto para a rede. Porque agora ele não tem dúvida de quem que eu estou querendo encontrar. Se eu entro com o nome TP53, com o symbol, tem uma série de opções que ele identifica como sendo prováveis matches para minha busca. Quando eu entro com o código específico do banco, aí ele identifica direto. Então, sempre quando a gente vai buscar alguma coisa aqui no string ou alguns outros bancos do Ensemble, a gente usa o código do Ensemble. Assim como se eu quero procurar
um gene específico de humano, aí eu vou lá no Hugo Genome Nomenclature Committee. Então eu venho aqui no Hugo, que é o Comitê de Organização de Nomenclatura dos Genes Humanos. Esse cara aqui usa o Gene Symbol como identificador. Então, se eu quiser procurar, por exemplo, pelo ensemble, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele não encontrou. Agora, se eu quiser procurar por TP53, aí ele encontra. Tumor Protein P53. Certo? Então tá aqui ela. Daí vai vir a informação aqui. Tá aqui TP53, Tumor Protein P53. E até tem aqui o ensemble, só que com G, não com P. Porque o ensemble Gene ID. Então é muito comum a gente precisar... A gente tem o identificador de um site, a gente quer procurar esse cara em outro banco de dados. E aí o que acontece é que o mais adequado é a gente buscar o identificador específico para aquele gene, ou para aquela proteína, ou para aquele transcrito, de acordo com o banco que a gente está procurando. Como é que a gente faz isso, colegas? Então, assim, aqui a gente está falando de gene, de proteína, mas às vezes eu tenho transcrito, às vezes eu tenho dado de transcrição, eu tenho, por exemplo, sonda de microarray, enfim, são infinitas possibilidades. E aqui a gente está falando de Homo sapiens. Se eu estiver trabalhando com camundongo, aí é outra coisa, aí é outro banco. Se eu estiver trabalhando com levedura, é outro banco. Se eu estiver trabalhando com Arabidopsis, é outro banco. Então, o que eu quero mostrar agora para vocês é um outro banco chamado de Biomart. Tá aqui, ó, Biomart Ensemble. Então, esse é o Biomart. O que o Biomart faz, colegas? Ele pega uma lista de identificadores que tu passa para ele e ele te dá identificadores correspondentes de outras bases de dados que tu solicita. Então, por exemplo, imagine que a gente estivesse trabalhando com pessoas físicas, tá? Com pessoas mesmo. Aí eu tenho a lista de CPF e eu quero saber qual é o título de eleitor daquela pessoa e eu quero saber qual é o RG daquela pessoa, por exemplo. Então eu coloco lá, passo o título de eleitor, passo o CPF e aí ele me retorna o título de eleitor correspondente e o RG correspondente. Então é a mesma coisa que a gente faz aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, então, para a gente entender como é que ele funciona. Então, a lista que a gente vai procurar é essa lista aqui, ó. Isso aqui é uma lista de Ensemble Peptide ID, tá certo, colegas? Então, eu tenho uma lista aqui de 157 Ensemble Peptide IDs. E a gente vai utilizar essa lista aqui para pegar o símbolo específico dessas proteínas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o banco de dados. Então, a gente vai escolher o Ensemble Genes. Porque tem outras, tem Mouse Strain, tem Ensemble Variation, Ensemble Regulation, que a gente quer o Ensemble Genes. Aí a gente vai escolher qual é o dataset que a gente quer. A gente está analisando dado de humano, tá? Então eu vou utilizar o Human Genes. Agora, colegas, ele vai me perguntar quais são os filtros e quais são os atributos. Então ele tem todas as informações do Human Genes aqui. Eu vou passar os filtros para ele. O que é o filtro? O filtro é a informação que eu tenho. Então, essa informação que eu tenho, eu vou passar como filtro. De novo, quem que é esse cara? É o Ensemble Peptide ID. Então, eu tenho que vir aqui, ó, em Gene. E aí, aqui eu escolho quem que é o filtro que eu vou passar. Então, olha só, tá aqui, ó. Ensemble Gene, Ensemble Transcript, Ensemble Peptide ID, que ele chama aqui de Protein Stable. Mas tá aqui, ó. ENSP e o código, tá? Então agora eu vou pegar essa minha lista aqui, vou copiar e vou colar aqui. Então esses são os caras quem eu vou procurar. Agora os atributos, colegas. A informação de atributo é basicamente quem eu quero, certo? Então vamos abrir aqui no Gene. Então aqui ele já vem como default Gene Stable with version, transcript stable with version. Eu não quero isso aqui, vou ficar só com Gene Stable. E aqui uma coisa importante. O identificador que a gente está colocando para ele é o Ensemble Peptide ID, ou Protein Stable.
Então é sempre bom a gente pedir de volta, porque senão ele vai dar uma lista de Gene Stable ID, ele vai dar uma lista de tudo que a gente pedir, mas a gente não vai saber, não vai conseguir ligar o nome da pessoa, digamos assim. Então eu sempre tenho que buscar na minha query, ou seja, eu tenho que passar como atributo também o identificador que eu estou colocando como filtro, tá? Então eu estou passando Protein Stable, eu peço Protein Stable de volta. Aí eu quero Protein Stable, eu quero Gene Stable, e eu vou querer também o Gene Symbol, que é quem eu quero de verdade. Então, o Gene Symbol, ele não é o identificador do ensemble. Então, ele está aqui, ó, em external. Aí tem vários externos. A gente pode pedir termo do Gene Ontology, a gente pode pedir um monte de coisa. Eu vou vir aqui, ó, HGNC Symbol, que é Hugo Gene Nomenclature Committee Symbol, que é basicamente o Gene Symbol. Uma vez feito isso, eu venho e digo o seguinte, count. Agora ele vai contar quantos caras ele identificou. Então, olha só, ele identificou 152 de um universo de 67 mil. Então, se vocês forem ver aqui, ó, a gente pediu 157. Ele identificou 152. Então, teve 5 que ele não identificou. Uma coisa que eu sempre digo que em bioinformática, assim, em sistemas e em integração de dados, a gente passa 10% do nosso tempo para conseguir coletar 90% da informação. E os 10% restante da informação, a gente perde 90% do nosso tempo para conseguir identificar, para conseguir encontrar. Então, o caso aqui é, esses 5 que ele não encontrou, aí a gente tem que procurar na mão mesmo. Tá? Isso aí tem outras formas de fazer, mas eu não vou entrar aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é mais para a gente explicar como é que funciona o Biomart. Tá bom, colegas? Então tá, então a gente já contou, agora eu pego os resultados. Clico em Results e aí ele vai me vir a lista aqui. Ó. Então ele dá o Gene Stable ID, Protein Stable ID e o HGNC Symbol. Então eu posso tanto pedir aqui para ele me mostrar, quanto eu posso pedir para ele exportar. Então eu vou pedir para ele exportar aqui em XLS, que é um Excel da vida, né? Então eu vou lá e dou um Go. Aí ele vai abrir agora um arquivinho. Abriu. Então eu vou abrir aqui com o meu Calc, que é o programa que eu uso. Quem usa Excel, funciona também. Então tá aqui, ó. Ele te traz Gene Stable ID, Protein Stable ID e HGNC Symbol. Então aqui, essa proteininha aqui que eu entrei, esse aqui é o símbolo dela. Essa outra proteína, esse aqui é o símbolo dela. E esse aqui é o ensemble gene. E aí pronto, temos o nosso resultado. Agora, se a gente quiser, a gente poderia ter feito o contrário. A gente poderia ter uma lista de symbol e querer procurar um ensemble peptide para poder buscar lá no string. Também funcionaria. Tá? A gente pode buscar em 3, a gente pode buscar... São vários identificadores que a gente tem aqui no nosso ensemble como atributo. Tá certo, colegas? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado e até a próxima.